História da literatura pretensiosa. Hoje, mais uma história da literatura internacional. Estamos com quem, professor Edson? Edgar Allan Poe. E suas várias traduções. É um texto de 1845, Edson. E para mim, me lembra literatura gótica. Tem um caráter assim, digamos, não vou dizer épico, mas é uma história narrativa que cria um clima bastante tenso, porque feita num lugar bastante fechado, que é o quarto do poeta. A mim me parece que ele reclama de uma desilusão amorosa. Chega a existir num dos versos, eu disse o nome dela. Pode ser uma história platônica. O que você acha? É isso mesmo, o eu lírico nesse poema, ele profetiza a amargura da eterna solidão e ele vive o seu luto pela mulher, pela amada falecida. Isso é muito claro, chamada de Lenor nos versos, ou Lenora, ela é a amada falecida que traz o luto desse eu lírico nos versos. Você acredita que esse poema ele é mórbido ou é apenas um texto lírico de reclamação, de tristeza? Ou ele tem um apelo pela presença do corvo? O que você pensa da mensagem e desse clima criado pela presença do corvo? Com esse poema, Edgar Allan Poe remodelou as bases do terror na literatura, trazendo elementos como a noite, o medo, a solidão, o mistério, o sobrenatural e, sobretudo, a morte. Nós sabemos, fizemos um vídeo, está aqui na descrição, sobre Lord Byron. Byron ligado a Batman, depois você confira, que é o finalzinho do século XVIII. E, nesse caso, o Poe, norte-americano, pode ter recebido uma influência dessa literatura inglesa chamada de gótica, chamada de ultrarromântica para alguns brasileiros. Mas o Corvo pode ser lido, esse refrão, digamos assim, o Nevermore, o The Heaven, é uma inversão do Never. Never e Raven são duas palavras que contêm a mesma mensagem. Isso torna bem mais pesado. A imagem do corvo, mais que uma metáfora, parece uma alegoria do horror, do destino do horror. A alegoria é uma metáfora em 3 dimensões, vamos dizer assim. E no Corvo há traduções aqui nessa editora Lacerda, é um livro de bolso que você está vendo. Há aqui a tradução do Machado de Assis, a do Fernando Pessoa, do Benedito Lopes e outras traduções do Corvo. Você está vendo aqui na tela os 3 primeiros versos em inglês. Do Corvo há uma noite que apavora, há uma noite muito tensa, parece uma premonição que o poeta sente. Ele parece já estar com medo, né? E é importante ressaltar a dificuldade da tradução desse texto para qualquer outra língua. Sim. Até mesmo Baudelaire, que foi um seguidor aí do trabalho do Allan Poe. Mas trata-se de um texto com bastante refinamento estético. Sim. Não é? Musicalidade apurada, no inglês, no texto original, métrica perfeita e rimas muito complexas. A importância de Edgar Allan Poe para esse romantismo norte-americano, Edson? O grande movimento que norteou o romantismo nos Estados Unidos foi o movimento criado pelos artistas escritores, conhecido como transcendentalismo. Edgar Allan Poe, junto com outros escritores como Nathaniel Hawthorne, eles foram além, eles foram contra o que dizia o transcendentalismo e que não se preocupava em dizer do homem buscando um sentido elevado, uma atitude sublime, perfeição do eu nesse mundo. Na verdade, eles criaram um ser humano, o ser humano típico do romantismo sombrio, em inglês Dark Romanticism. Romantismo sombrio que demonstra a falibilidade humana, a propensão ao pecado e a propensão à autodestruição. Isso acontece nesse poema com o encontro do eu lírico com o sobrenatural. Um tema tão caro para Allan Poe nos contos e que o consagrou como um dos escritores considerados... Em português apareceram Histórias Extraordinárias, é o título em português dos contos. Esse trabalho consagrou Allan Poe como o pai do conto. O próprio Augusto dos Anjos, que publica em 1912 o seu livro Eu, traz algumas marcas desse tipo de estilo que combina o que é mistério com o horror, com aquilo que está sob a terra,
com um destino inexorável que vai atingir o ser humano, que é a morte. Isso mesmo, a morte, desculpa, a morte, claro. A morte em posição de destaque, um eu lírico consumido por sentimentos macabros, não é? E também a fala da morte como algo onipresente, representado pela figura do corvo nesse poema. O corvo entra pela janela, faz negaças, né? Quando a janela é aberta, o poeta sente barulho do lado de fora da janela, ele entra e fica sobre o busto de Palas Athena. É uma referência inegável, talvez não tenha sido essa a intenção do poeta, mas não importa, o texto tem vida própria. A figura de Palas Athena remete ao clássico, remete àquilo que é erudito, talvez abalizando aí, sustentando a literatura de Edgar Allan Poe. Podia ter qualquer coisa nos umbrais sobre a porta do quarto do poeta, do eu lírico, mas havia ali o busto de Palas que faz essa referência, pede essa ligação com o Renascimento clássico. Por isso que digo que é possível unir o poema a um princípio de texto épico por conta da narrativa e dos problemas que ele precisa atravessar, que envolvem a memória, envolvem a perda, envolve a tristeza, até chegar ao desfecho do poema, que é a sua derrota. Penso eu que o corvo, que sempre vai repetir essa expressão, nevermore, nunca mais, os ais, a tristeza e o nunca mais em inglês, vai ser ligado à palavra porta. É o nevermore com door. E a porta também é carregada de outros símbolos. O poema ganha um caráter universal, nunca antes vivido na literatura inglesa, quiçá com Shakespeare ou John Donne, são dois ingleses. Mas na questão da poesia norte-americana, não sei se existe alguém com a altura de Edgar Allan Poe que possa lhe fazer sombra. Definitivamente não existe. Allan Poe influenciou todas as gerações que vieram depois, nos norte-americanos e no mundo todo também, não só na literatura como no cinema. Ele, além de ser o pai do conto, ele também é o difusor do romance policial. Sim. Romance policial, narrativa de mistério. Isso foi muito importante. Muitos escritores beberam na fonte de Allan Poe. Allan Poe é considerado o pai de todos eles. Criou uma teoria, filosofia da composição, uma teoria que dizia, ele foi o primeiro cara a dizer, você coloca o personagem num ambiente circunscrito, um ambiente fechado, no escuro à noite, e você tem o efeito do terror. Então você tem aí contos do Allan Poe, que são contos de atmosfera. Contos que, durante a leitura, você é jogado no ambiente e você sente o suspense. Isso foi levado no século XX, depois, para o cinema, através de Hitchcock. Hitchcock foi um leitor, obviamente pelas cenas que ele criou no cinema, foi um leitor de Allan Poe. Desenvolveu isso para o cinema, foi um passo à frente na criação artística da humanidade. No caso, Hitchcock é inglês. Sim. E vai beber numa fonte norte-americana e vai ajudar a multiplicar esse tipo de narrativa que entra pela sétima arte e não sai mais. Nós vamos encontrar, desde a década de 10, 20, as histórias que podem envolver Cleópatra até o cinema de aventuras, minisséries, nesse século XXI, baseadas no gosto pelo mistério, da descoberta. Há uma escritora que escreve em língua inglesa, Agatha Christie. Escritora inglesa, Agatha Christie, Conan Doyle, que escreveu Sherlock Holmes, todas as histórias de detetives que nós temos são baseadas nos contos de Allan Poe. São influências inegáveis dentro da história da construção de um imaginário, mas a gente percebe que existe um gosto pela questão psicológica desse eu lírico. E é muito comum aqui no Brasil, especificamente falando sobre o realismo, posterior um pouco ao trabalho de Edgar Allan Poe, quando haveria um apelo maior à literatura ligada à matéria psicológica. Em Edgar Allan Poe isso é anterior. Então é um prenúncio de uma literatura em que o herói é problemático. No romantismo existe isso, mas mais em função das suas ações, como nos Três Mosqueteiros, no Guarani, enfim, outros. Ivanhoe, mas com Edgar Allan Poe se instala uma necessidade de fazer reflexões dentro da literatura. E é o que acontece no poema O Corvo. O poeta faz questões, faz perguntas retóricas que vão acabar não atingindo o seu objetivo, que é tentar decifrar mais de si mesmo. O eu lírico parece ser derrotado mais por si mesmo do que pela presença do corvo. É importante ressaltar o aspecto biográfico da obra do Allan Poe. Não é? Teve uma vida bastante conturbada, curta, etílica. Sem dúvida. E com percalços e tristezas e surpresas.
E isso tudo está nos seus textos. Muita gente hoje insiste em estudar a obra do Allan Poe, ligando ao personagem que foi o autor. Edgar Allan Poe está enterrado em Baltimore, Estados Unidos, e ele tem uma história bastante triste no fim de sua vida. Acabou mais de uma vez sendo carregado para casa, sendo encontrado na rua, desgostoso, depressivo talvez, mas a literatura pode mudar a vida das pessoas. Não sei se dá para dividir entre bem e mal, se Poe morreu triste ou abandonado, ou o que ele estava sentindo, mas o que fica é sua obra, e ela é, no caso específico do Corvo, de caráter universal. Certo, professor? Certo. E no cinema? Tá? E no cinema? Justamente. O mistério, o terror também invadiu o cinema. O autor que fez o Corvo foi para os quadrinhos, depois dos quadrinhos ele foi para Hollywood. E o autor Brandon Lee, aos 28 anos, ao gravar o personagem do Corvo, Lee. Na última semana de filmagens, uma bala real colocada no revólver, ele morre nas filmagens do filme. Isso gerou um trauma, o filme demorou para ser terminado, para ser lançado. Depois do trauma um pouco esquecido, hoje esse filme é considerado um filme cult. É uma recomendação nossa para que você assista. O Corvo com Brandon Lee, 1995. Há quem acredite em bruxarias ou coisa do tipo, que seriam a marca das histórias de Edgar Allan Poe, surpreendentes, que tomaram de assalto o set de filmagem do Corvo no final do século XX, acarretando essa tragédia que já citamos. No nosso vídeo do Batman, indicado aqui, nós falamos sobre Gotham City, sobre a cidade do Batman. Sim. Essa cidade aí é o paraíso, perto da cidade do Corvo do filme. Sem dúvida, vale a pena assistir. Que é uma cidade criada como se fosse um pesadelo ao estilo Allan Poe. É muito interessante. A literatura, a ideia de espalhar a literatura pelo mundo é uma ideia marcante, ela pode mudar a vida das pessoas, sem ironia com Brandon Lee. Acaba fazendo com que mais pessoas se aproximem da literatura por conta da sua narrativa de mistério, por conta do seu encantamento. Mas é um escritor de literatura inglesa dos mais marcantes, porque pontual. Marcante por conta dessa necessidade que há do eu lírico, no caso do Corvo, provocar uma atitude de reflexão diante do Corvo que aparece, fica diante do busto. E parece que o próprio poeta vai perder a batalha contra suas próprias reflexões, seus próprios fantasmas. Quer fazer um exercício? Como você traduziria o primeiro verso do Corvo? Nós vamos encontrar várias saídas aqui no livro e vamos encontrar o Machado de Assis cortando o ritmo do verso, as linhas métricas e fazendo você está vendo aqui agora, uma tradução a hora, mais personalizada, desrespeitando um tanto a estrutura do próprio Poe. Para fazer uma tradução, pessoal, Fernando Pessoa faz uma escolha diferente. Ele começa com uma meia-noite agreste. E é uma opção diferente, procurando, ao invés de cortar o verso, buscar traduzir o Nevermore, obviamente, por Nunca Mais. E no lugar de Door, obviamente, porta não rima com Nunca Mais. Vai colocar a palavra umbrais, que é mais nasal e que combina com o processo de construção do poema de Edgar Allan Poe. Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping at my chamber door. This some visitor, I muttered, tapping at my chamber door. Only this and nevermore. A expressão Nunca Mais, ela acaba ficando eternizada como uma espécie de clichê, né, dentro da história da literatura, do mesmo jeito, mal comparando com Uma Pedra no Meio do Caminho, ou To Be or Not To Be, prefiro a última. É o Nunca Mais. E é o Nunca Mais de Edgar Allan Poe. Professor Edson, muito obrigado. Obrigado. História da literatura pretensiosa voando pelos Estados Unidos com o Corvo. Obrigado, até mais.